Olá galerinha, hoje vamos falar sobre a Revolução Francesa. Desculpem a musiquinha de fundo, não consegui tirar. Primeiramente, vamos falar um breve resumo sobre a Revolução Francesa. O contexto da Revolução Francesa. A França, em 1789, era um país falido. Os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras, a indisposição com a Inglaterra e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza, fizeram aumentar a insatisfação da população. A incapacidade do reino-governo também motivou a revolução. Agora que já estão sabendo um pouco sobre, vamos aos tópicos. Tópico 1. Principais acontecimentos e fatos históricos. Primeiro sobre os principais acontecimentos. Teve a convocação dos Estados Gerais, que a ideia era resolver os problemas econômicos da França. E também teve a Assembleia Nacional, que teve a saída do terceiro estado da Convenção, e também a queda da Bastilha, que teve o início da Revolução e o fim do absolutismo, e para fechar os principais acontecimentos teve a Convenção Nacional, que o rei da França tentou fugir para a Áustria, e na tentativa de fuga, ele acaba sendo preso, e os agrupamentos políticos instauram um novo governo, a Convenção Nacional, que é uma assembleia que foi de 1792 a 1795. E os agrupamentos políticos são os girondinos, que é a alta burguesia, planície que é a média burguesia, e os montanheses que é a classe média, e eles são apoiados pelos jacobinos e os sans-culottes. Os jacobinos terão bastante influência na Convenção Nacional de 1793 a 1794. Eles promovem a reforma agrária, o tabelamento de preço, e quem não cumprisse, sofreria a pena de morte. Educação obrigatória e pública, e eles instauraram uma lei que, quem fosse contra as leis, seria morto. Este momento é considerado o período do terror, apesar das leis da reforma agrária, o sufrágio universal. O período acabou ficando com o nome de terror, pois quem era oposto ao governo, morria. E esse terror acaba sendo a própria queda dos jacobinos. Agora, sobre alguns fatos históricos. A economia da França era uma das mais fortes do mundo, no final do século XVIII, quando a Revolução Francesa aconteceu. Antes da Revolução, 97% da população fazia parte do chamado Terceiro Estado, formado por camponeses, pequenos proprietários de terras e burguesia, entre outros. Eles arcavam com toda a carga tributária do país. Durante a Revolução Francesa foi elaborado o primeiro documento sobre os direitos humanos no mundo. Era a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E agora um vídeo a respeito da Revolução com Voltaire Schilling, professor de História. Em 1789 acontecia uma das maiores revoluções da história. Iniciada com a queda da Bastilha e encerrada com o golpe de Estado de Napoleão, a Revolução Francesa redefiniu os rumos da humanidade, terminou os privilégios da nobreza, aboliu a servidão e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Nenhum outro evento político, até então, terminou por marcar os destinos da humanidade de uma maneira tão forte, tão profunda como a Revolução Francesa. Por exemplo, com ela começa a crítica à escravidão. Durante a própria Revolução Francesa aboliu-se a escravidão. Terminou-se com qualquer tipo de estatuto de servidão. Introduziu-se o divórcio. Quer dizer, tem um conjunto enorme de legislação que foi no sentido da liberação da humanidade, dos seres humanos. E um detalhe interessante é que grande parte dos revolucionários, eles tinham consciência de que aquilo que eles estavam fazendo teria repercussão universal. Eles diziam, nós estamos legislando, né, para o mundo. Quer dizer, eles se sentiam uma espécie de vanguarda ilustrada, cujas decisões na Assembleia Nacional, depois na Convenção Nacional, teriam repercussões que de alguma forma afetariam uma grande parte da humanidade.
Então esse é um detalhe interessante da Revolução Francesa que caracteriza, por exemplo, né, a Revolução do Irã foi uma revolução, né, de cunho religioso, que interessava mais ao mundo muçulmano, não à humanidade. Agora, a Revolução Francesa não. Exatamente por esse aspecto de não ter, digamos assim, um vínculo com a religião, ao contrário, né, a Revolução propunha a criação de um Estado laico, de um Estado independente das normas da Igreja e do controle dos sacerdotes. Bom, pessoal, é isso. Não dá para colocar o vídeo todo, mas quem tiver interesse, é só pedir o link do vídeo. Obrigado. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not